Oi, gente, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, não só mediando, né, esse terceiro encontro da jornada de graduação, mas também com a oportunidade de fazer uma apresentação, e eu espero que seja uma apresentação mais resumida, de um artigo que eu fiz sobre projeto de vida e a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. E depois a gente, que tem a ver, né, com as discussões que vão ser realizadas aqui ao longo desse encontro. E depois a gente vai para as outras apresentações. Então, é isso. Obrigada, Raquel. Eu vou tentar apresentar aqui compartilhando a minha tela. Vocês conseguem ver? Ainda não, Joana, mas está abrindo. Sim, agora sim. Tá. Obrigada, gente. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e me interromper. Bom, é um artigo que eu escrevi que veio a convite, né, do Wallace, que eu sou muito grata pela parceria, mas foi dentro de um capítulo, né, que está dentro de um livro organizado pelo Rodrigo Paim. E nesse texto, que se chama Reforma Curricular nas Escolas do Brasil, né, alguns pontos de discussão sobre o componente curricular Projeto de Vida e a BNCC, está dentro de um contexto, né, só para vocês entenderem, é um primeiro artigo tentando pensar o projeto de vida, e pensando o projeto de vida, tendo sido eu professora de projeto de vida na educação pública básica do Rio de Janeiro. Eu dei aula para o primeiro e para o segundo ano do ensino médio de projeto de vida, né, além do currículo do qual sou licenciada a Sociologia, mas também projeto de vida. E, né, fruto de inquietações e reflexões, a ideia é contribuir, né, para alguma reflexão, para um debate sociológico sobre um componente curricular, que é o projeto de vida, né, dentro desse contexto de mudança de uma política pública curricular, né, que foi denominada de Nova Reforma do Ensino Médio. Então, hoje eu sou professora do Departamento de Sociologia da UERJ, e ainda também sou professora da educação básica, e durante 2 anos, foi ano passado e ano retrasado, eu dei aula, fui responsável, né, pelo projeto de vida em algumas turmas na escola, numa escola pública. Então, o artigo é fruto desse contexto todo. E o objetivo é olhar, né, para uma agenda de pesquisa sobre uma política pública, sobre uma política curricular, ligado especialmente, né, ao projeto de vida, e refletindo, né, sociologicamente sobre algumas questões que envolvem esse componente curricular da BNCC, né, e que foi implementado, né, em todos os anos do ensino básico. Então, é um artigo que faz um panorama, né, sobre essa reforma, mas tentando olhar especialmente para algumas questões e problematizações do projeto de vida. E aí, em paralelo, né, pensando um projeto de futuro, né, muito ligado à questão das juventudes, presente, que eu acho super importante sempre ter em vista essas discussões quando a gente fala sobre política curricular e sobre ensino médio, olhar para as juventudes, e como a própria BNCC e algumas orientações do Conselho Nacional de Educação Básica estão relacionando, né, e relacionam esse projeto de vida a um projeto de futuro, né? Então, a ideia é debater e problematizar essas questões. Então, o contexto geral, né, que o artigo trata é a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, juntamente com a Lei 13.415, né, de 2017, que reformulou, e que ainda está reformulando, né, mas que nesse contexto, né, deu uma primeira versão, né, sobre, de fato, como a reforma deveria ser implementada, né, e como os estados deveriam seguir as orientações para implementar nas suas grades curriculares estaduais, né, olhando para a mudança
de um contexto político, né, de agendas mais neoliberalizadas, como diria uma literatura, mas também de um contexto de uma suposta crise na educação, né, muito justificada por níveis de aprendizagem, por níveis de evasão escolar, por exemplo. Então, se modificou, né, se propôs, né, modificação, inclusive do ponto de vista das disciplinas, né, curriculares no ensino médio. E eu estou olhando para o ensino médio propriamente, eu estou olhando para os jovens, né, em idade regular de escola, a partir dos 14, 15 anos. Então, esse é um momento de transição para muitos dos estudantes, não só de escolhas de vida, trabalho, identidade, mas também, né, vestibular, o mercado de trabalho, família, por exemplo. Então, é um contexto da juventude muito ainda em processo de formação. E, juntamente com isso, alguns valores que estão postos na BNCC e que estão relacionados ao projeto de vida, né, que depois eu vou falar um pouquinho mais, entre eles, né, a perspectiva mais individualizada, a perspectiva do empreendedorismo, né, que tanto se fala quando tentam estudar a nova reforma do ensino médio, a própria interdisciplinariedade também presente, entre algumas outras questões. Então, esse é o contexto geral do qual eu estou falando nesse artigo. E uma questão que não pode ser desconsiderada e que eu acho sempre importante reafirmar, que é a problematização do currículo, né, e as implicações do currículo. Então, o currículo, ele está dentro, né, de um âmbito de políticas implementadas pelos governos. Isso a gente se depara, né, dentro do curso de licenciatura, por exemplo, que a gente trabalha com o currículo mínimo, né, que foi de 2012, depois modificou na época da pandemia para o que se designou de currículo referencial, e agora a gente está com outro currículo e um currículo ligado a essa nova versão da reforma do currículo, da reforma do ensino médio. Como todo currículo, o que está em jogo é uma disputa de poder, né, pelos conteúdos que ali vão ser postos, e dentro não só das orientações estaduais, mas também do próprio Programa Nacional do Livro Didático, né, os livros didáticos que vão ser formulados em cima dessa nova orientação curricular da BNCC. E toda a questão relacionada a isso está ligada a uma ideia, né, que eu utilizo bastante para pensar livros didáticos, que é a recontextualização pedagógica. Então, como a gente consegue, né, recontextualizar os conhecimentos de sociologia, no caso, né, para um conhecimento que ele é escolar, né, que é um conhecimento da sociologia escolar. Então, eu acho sempre importante a gente lembrar disso e reafirmando, né, que dentro desse processo, né, o currículo ensinado nas escolas faz parte de uma rotinização dos conteúdos, né, como diria a Simone Milt, e isso foi muito importante para a consolidação do currículo da sociologia ao longo dos anos, né, desde 2008 para a sua obrigatoriedade, e como isso faz parte também da formação dos sujeitos sociais, né, o currículo é muito importante porque ele vai impactar na formação e na socialização desses jovens na escola. Então, impacta valores, opiniões, cultura, identidade, né, a própria forma de educação, né, para a cidadania também está ligado ao tipo de currículo que a gente vai adotar. Então, é sempre importante lembrar dessas questões quando a gente fala de currículo. E aí, dentro de uma mudança mais específica, né, da reforma do ensino médio, a gente tem a mudança de carga horária, principalmente relacionada a algumas disciplinas, né, então eu vou colocar mais da sociologia, que é
onde nós estamos e onde eu estou propriamente, que ela se torna presente como disciplina somente no terceiro ano do ensino básico, né? Então, antes ela estava todos os tempos, dois tempos, né, em todos os anos, e agora ela está só no segundo ano. E aí, junto com isso, tem os itinerários formativos, que transforma, né? Não sei se transforma propriamente, né? Mas que introduz áreas de conhecimento, né? No caso das ciências humanas e sociais aplicadas, as próprias eletivas. Um exemplo de eletiva, por exemplo, a cultura jovem. Então, é uma matéria que não é obrigatória, ela só tem um tempo, e ela não tem o sistema avaliativo tal qual a gente conhece, né? Com notas que precisam ser lançadas e tal. E o próprio projeto de vida, né? Então, o próprio projeto de vida, dentro de uma problematização que você não precisa ter uma licenciatura específica, né, para ter turmas de projetos de vida. Então, qualquer professor pode já estar habilitado para assumir turmas de projetos de vida. E como a questão do projeto de vida, né, e talvez juntamente com eletivos, mas só para ficar no projeto de vida, que é o foco aqui, que o quanto isso afeta também a própria cultura escolar, né? E aí uma cultura escolar, né, num conceito enorme, mas só para a gente ficar em algumas discussões aqui, no sentido de não ter um conteúdo disciplinar tão claro, tal qual a gente conhece, e não um sistema avaliativo também tal qual a gente conhece, né? Então, modifica essas questões todas, não só da disciplina, mas também na própria dinâmica de sala de aula. Então, algumas questões que estão envolvidas dentro desse processo e dentro desse novo componente curricular, que é colocado não só na própria BNCC, mas também é colocado em alguns documentos do CONSED e no currículo, nas orientações estaduais do Rio de Janeiro, né, propriamente, que é a ideia, né, do protagonismo juvenil, então colocando o jovem, né, individualmente no centro da formação pedagógica, o empreendedorismo, né, o qual guia a concepção curricular de alguns componentes, entre eles as próprias eletivas, as matérias, né, eletivas de uma forma geral, e o próprio projeto de vida, a articulação de diferentes campos de saberes científicos, inclusive com livros didáticos, que são chamados de projetos integradores. Então, por exemplo, ano passado, os professores da educação básica passaram, 2 anos atrás, desculpa, em 2022, passaram por um processo de escolha de livros didáticos de projetos integradores, e no caso das ciências sociais, foi ciências sociais e matemática, por exemplo, né, dentro de projetos integradores. A própria interdisciplinariedade, né, então os itinerários formativos valorizam a questão da interdisciplinariedade, né, e depois, enfim, precisando qualificar um pouco mais esse debate, né, sobre a interdisciplinariedade de fato no currículo da educação básica, mas que são valores postos por esses documentos, né. E, por fim, o que vai estar ligado mais propriamente, né, ao projeto de vida, que são as competências e habilidades socioemocionais. Então, eu trouxe isso aqui só para ilustrar, né, isso aqui propriamente não está no artigo, mas só para ilustrar. Eu não sei se todos vocês conseguem ver, está muito pequeno, mas o projeto de vida, propriamente, ele é o segundo, tirando português e matemática, que contém a maior carga horária, isso é o ensino médio do Rio de Janeiro. Tirando português e matemática, que tem a grande parte das horas, né, são as matérias, são as disciplinas de fato obrigatórias, o projeto de vida é o segundo que tem maior carga horária, né, porque ele é obrigatório em todas as séries do ensino médio, com 2 tempos em cada ano, né, então é uma carga horária bastante significativa por esse lado. E lembrando que o projeto de vida, né, tem uma reformulação recente feita sobre a reforma do ensino médio, que precisa ser aprovada, né, no Senado, que já foi falado outras vezes, e que se discutiu bastante os itinerários formativos e a formação geral básica, né, onde estão as disciplinas, mas não se mexeu no projeto de vida, né, então ele não está sendo posto em questão nesse momento. E aí o projeto de vida, né, só para exemplificar como ele é definido pela BNCC, né, a formação integral dos estudantes,
para promover seu desenvolvimento social e pessoal, por meio da consolidação e construção de conhecimentos, representações e valores que incidirão sobre seus processos de tomada de decisão ao longo do ano. E aí esses processos de tomada de decisão, dentro dos currículos do projeto de vida, inclusive se coloca, e aí principalmente do primeiro ano, se coloca essa tomada de decisão para eles conseguirem decidir sobre os próprios itinerários formativos, né, quais áreas eles conseguem se identificar e conseguem escolher melhor, né, digamos assim. Isso dentro dos objetivos do projeto de vida, né? Então, é isso, os estudantes almejam, projetam e redefinem para si, ao longo de sua trajetória, uma construção que acompanha o desenvolvimento das suas identidades. Então, e aí complementando, né, as orientações e recomendações do próprio Concede sobre o projeto de vida, é dar sentido à existência, né, desses jovens, tomar decisões, planejar o futuro e agir no presente com autonomia e responsabilidade. É identificar seus interesses, desejos, aspirações, reconhece e desenvolve suas potencialidades, estabelecem estratégias e metas para alcançar os seus próprios objetivos. Então, são essas questões que giram em torno do projeto de vida. Esse é o livro, um dos livros, né, do projeto de vida, que foi do PNLD 2021 e que foi adotado, né, em algumas escolas, e entre alguns assuntos, né, abordados sobre questões socioemocionais, né, e sobre aqueles valores de protagonismo juvenil, que inclusive tem um capítulo que se chama Protagonismo Juvenil, e questões socioemocionais, né, e valores do empreendedorismo, por exemplo. Quando se fala do trabalho, né, se fala do trabalho muito ligado a pequenos negócios, né, como abrir seu negócio, a questão dos microempreendedores individuais. Existe um capítulo que se chama Empatia, por exemplo, né, então todos esses conteúdos, né, que eu não vou ter tempo para discorrer tão longamente, mas que estão presentes dentro desse conteúdo, né, componente curricular em formato de livro didático para ser que está sendo adotado nas escolas. Inclusive, recentemente, numa palestra no CAP da UERJ, a Alice Casimiro até incluiu, né, a questão do sucesso, né, a categoria do sucesso de vida dentro né, da concepção do projeto de vida, que eu achei bem interessante, porque vários exemplos assim que os próprios livros didáticos dão são exemplos de superação, né, são de trajetórias individuais, por exemplo, né, então, enfim, são questões para a gente problematizar sobre como esse projeto de vida, ele está aparecendo aí nos currículos. E aí, por fim, né, algumas questões problematizadoras para a gente pensar, é a questão da própria individualização, né, do ensino, e como o projeto de vida centraliza, né, o indivíduo nesse sentido, menos uma questão social e coletiva, né, a ser trabalhada ali, mas mais do indivíduo, as próprias escolas de autoconhecimento, a modificação do próprio sistema avaliativo, que não existe um sistema avaliativo, né, tal qual a gente conhece. Algumas orientações do Concede colocam que poderia ser possível a atribuição de conceitos, mas na prática, por exemplo, do ensino básico médio, né, no ensino básico médio, não existe uma nota, né, assim, uma avaliação específica que a gente, né, nós professores precisamos lançar. A questão da própria formação de professores dentro desse processo, né, alguns estudos dizem que grande parte dos professores da área de humanas, dependendo dos estados, estão sendo alocados para esse projeto de vida, porque a sociologia perde carga horária, né, então eles precisam complementar a carga horária com outros componentes curriculares, entre eles o próprio projeto de vida, e pensar a prática, né, o currículo em sala de aula, como é que esse projeto de vida está sendo aplicado e implementado de fato, né, considerando que o professor de sociologia dá projeto de vida, o professor de matemática e outros professores de outras disciplinas também. E por fim, acho que para ficar, né, assim, como uma sugestão, acho que de aprofundamento desse processo todo, é o acompanhamento da implementação desse novo currículo, né, desse currículo que começou a ser implementado no Rio de Janeiro agora no 3º ano,
Então, no final desse ano vai ser formada a primeira turma de projeto de vida, a primeira turma da nova reforma do ensino básico, e como é que os currículos, né, em sala de aula estão sendo construídos e, enfim, futuras possibilidades de prática docente. É isso. Gente, obrigada pela oportunidade. Eu acho que a ideia foi fazer esse panorama e acho que levantar mais questões do que responder.